Por favor, não deixe esse vídeo morrer. Veja o dia que Gabriela Prioli fez Caio Coppola pedir as contas. O ano é 2020, direto do túnel do tempo. Espia. A Gabriela Prioli disse no bloco anterior que o presidente se porta como se ainda estivesse na eleição. A eleição acabou ou não? Essa frase é de uma hipocrisia sem paralelo, porque para os parlamentares a eleição está só começando, Gotino. Não à toa, eles aprovaram na LOA um fundo eleitoral bilionário, 2 bilhões de reais, para financiar os seus projetos políticos pessoais de perpetuação no poder, né? 2 bilhões de reais de dinheiro público para isso. Não só isso, desde 2015 já vem esse movimento de avanço, né, sobre o orçamento. Então em 2015 a gente teve a aprovação das emendas parlamentares individuais. A gente está falando aí de uma coisa na ordem de 9,5 bilhões de reais, né? São 15 milhões para cada deputado, para cada senador, para alimentar os seus currais eleitorais, que eles chamam de bases eleitorais. Num segundo momento, em 2019, vem a aprovação das emendas de bancada, mais uma mordida de 5,9 bilhões de reais. E aí você tem as emendas parlamentares, a número 100 e a número 102, que tornam aí essas despesas impositivas, não só impositivas, mas também prioritárias, certo? Então, você vê que já está rolando aí essa camisa de força orçamentária que limita muito a ação do Poder Executivo. E para piorar tudo, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e nos PLNs que alteram essa lei, foi mudada a rubrica e mais de 30 bilhões de reais que estavam nas mãos dos ministérios passaram, da mesma forma, de forma impositiva e com prioridade, para as mãos de um relator geral do orçamento que ninguém sabe quem é. Para matar a não curiosidade aí do espectador da CNN, o nome dele é Domingos Neto. Ele é um rapaz de 31 anos, nasceu em 1988, ele é do PSD, partido do Kassab, ex-ministro da Dilma, ex-ministro do Temer. Sei que a Gabriela não gosta muito de retomar o passado, mas enfim. E ele responde a um processo por improbidade administrativa, ainda aguardando julgamento em primeira instância. Esse é o cara que controla 30 bilhões de reais do orçamento público hoje, na situação atual. É muito dinheiro, é muita concentração de poder na mão de uma pessoa só. Já que, enfim, estamos fazendo muita questão aqui que a gente retome o passado, vou me permitir então também retomar um pouquinho. Vamos lá. As emendas parlamentares individuais que foram aprovadas como impositivas em 2015 contaram com o apoio do então deputado federal Jair Bolsonaro. As emendas de bancada que foram aprovadas por propostas de emenda à Constituição em 2019 foram aprovadas com o apoio do agora presidente Jair Bolsonaro, inclusive com um discurso do Eduardo Bolsonaro na Câmara falando que aquilo era uma vitória do governo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela foi aprovada, dando mais poderes para o relator do orçamento numa sessão na Câmara em dezembro de 2019, na qual os deputados que integravam a base do governo disseram que a orientação do governo era votar sim. A gente não sabe a posição do Eduardo Bolsonaro, porque ele não estava na Câmara, ele estava viajando. Sobre os PLNs aos quais o Caio se refere, são PLNs devolvendo parte do poder do relator do orçamento, que foram enviados pelo presidente Jair Bolsonaro, são assinados por ele. E aqui não é mais 30 bi o controle do relator do orçamento, porque o Congresso manteve o veto 52, que na verdade vetou o artigo 64A da LDO, que era o que dava o poder para o relator do orçamento. Então a gente tem uma situação aqui que primeiro o Jair Bolsonaro apoia as emendas impositivas, depois o governo também diz que é uma vitória do governo essa autonomia do parlamento, e aí come bola em relação à LDO, faz um acordo com o Congresso por detrás das cortinas e vai para as redes sociais inflar o público. Inflar um público que foi para a rua e não pode ser considerado um povo heróico, que fez um juízo em relação aos próprios riscos que estava correndo, porque quem vai para a rua em época de pandemia, com um vírus que a principal característica negativa é o alto poder de disseminação, não está só se colocando em risco, está colocando todo mundo em risco. Então isso não é heroísmo, isso é covardia e irresponsabilidade. Tanto é assim que a gente tem um artigo no Código Penal que fala que é crime infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Então vamos lidar com a situação da forma que ela está posta, porque de fato a gente tem uma questão muito específica no Brasil hoje, no mundo inteiro hoje, e a gente precisa de responsabilidade, em vez de ficar passando a mão na cabeça do presidente da República, que não está se comportando como um verdadeiro chefe de Estado. Então eu não tenho nenhum interesse que o governo vá mal. Quero que os poderes funcionem em harmonia, mas para isso a gente precisa da dedicação da pessoa que senta na cadeira da presidência, que foi eleita para isso e deve governar em respeito às pessoas que estão sob a sua tutela. Caracas. Porra!